E para falar sobre esse polêmico projeto do Executivo que pretende revisar aí os incentivos fiscais, mas que também poderá provocar taxação em vários setores da economia, ou seja, mais impostos, está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, a FIENTE, o empresário Gustavo de Oliveira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Boa tarde. Presidente, numa audiência pública nessa semana lá na Assembleia, o senhor falou, olha, a minha preocupação com esse projeto é que ele provoca desemprego e também causa insegurança jurídica no meio empresarial. Aí o governador Mauro Mendes veio e fez uma crítica pesada, até indo pelo campo mais pessoal. E aí eu vi uma foto hoje aí na imprensa, né, do presidente da Federação das Indústrias, o senhor, o governador Mauro Mendes, tudo resolvido? Levantou a bandeira branca aí, tudo certo? Bom, primeiro, Lúcio, eu nunca me afastei da pauta, é a discussão desse projeto de lei complementar e dos reflexos dele para a sociedade. O governador ontem, numa reunião à noite, conversou conosco, se posicionou, efetivamente reconheceu que deu uma declaração de cabeça quente, como acontece com todos nós estamos sujeitos a isso, mas nós somos bons amigos e mais do que isso, ele tem os interesses para recuperar economicamente o Estado e eu fui legitimamente eleito para defender o setor industrial. Então o que nós precisamos agora é debruçar sobre essa pauta e não interessa muito se a gente é amigo ou inimigo. O efeito desse projeto de lei complementar é que tem que ser debatido. Agora, presidente, assim como o Lúcio disse, o senhor falou que esse projeto vai gerar, na verdade, o desemprego e o fechamento de muitas empresas aqui no estado de Mato Grosso. Por que a FIENTE chegou a essa conclusão? Explica para a gente, por favor. Bom, o que eu disse na sessão, na Assembleia Legislativa, na audiência pública, foi que encaminhar um projeto como esse, sem entender as consequências econômicas do que ele propõe, é muito perigoso e que pode gerar desemprego, pode gerar o fechamento de empresas. Preliminarmente, nós temos que compreender algumas coisas. Primeiro, se você aumenta os impostos, ou a carga de impostos, ou a alíquota, ou de qualquer maneira, o empresário tem que recolher mais impostos para o Estado, ele tem duas soluções. Ou ele corta custo, e isso sim pode levar ao desemprego, ou ele aumenta o preço, e isso pode levar a uma inflação, a um aumento de preços. Os monitoramentos mostram, por exemplo, que nos últimos 60 dias, o preço do arroz subiu 20% no mercado em Mato Grosso. Por quê? Porque não se produz mais arroz em Mato Grosso. O arroz vem de fora, vem do Rio Grande do Sul, de outros estados, tem frete, tem diferencial de alíquota de ICMS entre alguns estados. E aqui dentro, esse arroz, quando é produzido aqui dentro, ele tem isenção de ICMS hoje. Então, é um produto que sai mais barato para o consumidor quando é feito industrializado aqui. O que nós quisermos chamar a atenção do governo é que, sem uma discussão adequada, o que o governo enxerga como uma reorganização tributária tem impactos econômicos e sociais muito importantes. Presidente, nessa reunião com o governador Dante de Oliveira, ontem à noite, como o senhor falou aí... Dante não estava presente. Não, com o governador Mauro Mendes, desculpe. O que é que ficou acertado nessa reunião com o governador Mauro Mendes? Pois bem. Na verdade, o que nós conversamos ontem foi, primeiro, apresentamos objetivamente. O governador, no comentário, embora de cabeça quente, ele disse, olha, o presidente da FIENTE tem que reler o projeto. E nós lemos o projeto junto com o governador e mostramos alguns pontos preocupantes. Questões tributárias entre indústrias que vendem para o comércio, artigos que conflitam um com o outro dentro do projeto de lei complementar. E o governador, de maneira muito elegante, reconheceu que, na pressa de ter que enviar, por causa do prazo, isso para a Assembleia, alguma coisa pode ter escapado do filtro do governo, da revisão. De maneira muito democrática, ele abriu espaço para que não só a indústria, mas comércio, o setor agropecuário possam apresentar essas minutas. Então é possível, presidente, já diante dessa manifestação do governador, possível desmembrar, na verdade, fazer um projeto focado na revisão dos incentivos, depois um focado na revisão da carga tributária, uma reforma tributária? Bom, o governador deixou claro ontem que não existe a hipótese dele reinstituir todos os benefícios sem fazer a reestruturação dos programas.
No caso específico da indústria, o que nós pedimos foi, então, que essa lei de restituição aprove o PRODEIC com tetos mais elevados do que o que está lá proposto, 95% para vendas para fora do Estado e 85% para dentro do Estado, e que nós possamos, até final de outubro, discutir setorialmente, porque o governo pode, a qualquer momento, depois de reinstituídos, reduzir benefícios. O que ele não pode é aumentar benefícios. Por que isso é importante? Vamos voltar ao caso do arroz. Mato Grosso já industrializou mais de 2 milhões de toneladas de arroz em anos passados e nesse ano industrializou só 500 mil toneladas. Isso quer dizer que a indústria está diminuindo de tamanho e esse preço do arroz está aumentando para o consumidor final. Talvez não seja só um problema de ICMS, nós tenhamos que discutir um incentivo à cadeia do arroz, desde a plantação até a comercialização final. Mas se nós não tivermos espaço fiscal para fazer isso, não adianta discutir porque o governo não vai ter mais as ferramentas para fazer. Então, pelo que o senhor disse aí, os incentivos fiscais, mesmo depois da aprovação desse projeto lá na Assembleia, eles não terão uma redução imediata, como era um compromisso feito pelo governo. É isso? O governo, quando encaminhou o projeto de lei complementar, deixou claro que ele produziria efeitos a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então, o que nós queremos é, entre julho agora e final de outubro, que também os empresários precisam de 2 meses para se adequar, o governo precisa, nós queremos esse espaço para discutir o grau dessa redução, se ela é necessária ou não. Olha, se nós não conseguimos convencer o governo de que o incentivo é necessário, que ele pode virar aumento de preços ou qualquer outro efeito na economia, aí realmente fica difícil defender, porque entra naquele velho chavão de que é um benefício que não é mais necessário. Nós vamos convencer o governo setorialmente de que a indústria de Mato Grosso precisa sim de incentivos em diversas áreas. Sem cortes nos incentivos. Com ajustes. Existem indústrias que têm incentivos maiores do que outras. Esse ajuste é para reduzir. Existem indústrias que têm incentivos maiores do que outras do mesmo setor. Uma coisa muito boa da proposta é que ela dá o mesmo nível de incentivo para todas as indústrias do mesmo setor. Isso regulariza a situação concorrencial dessas indústrias, que vão ter o mesmo imposto para pagar, e evita casos como os de corrupção que nós vimos, concedendo num balcão de negócios incentivos a alguns maiores do que aos seus concorrentes. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, o debate continua e vamos conversar com o governo e com a Assembleia para ajustar tudo isso. Obrigada.